Bom, gente, então vamos aqui fazer um retrospecto, né, do que nós vimos com o Caio na semana passada, no estudo dele. Então, por volta de 1848, numa cidadezinha de Hydesville, nos Estados Unidos, as irmãs Fox tiveram um fenômeno, privilégio, vamos dizer assim, de assistir a um fenômeno de comunicação dos espíritos com os encarnados. Então, vamos falar um pouquinho sobre a família Fox. O senhor John Fox era um fazendeiro ali da região. Tinha comprado uma fazenda ali próximo a Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e ele mudou-se com a família para a cidade, alugou uma casa, e as meninas, eram 3 filhas, que os acompanhavam nessa residência onde eles se estabeleceram. Eles tinham 6 filhos, mas só as 3 estavam com eles, o casal Fox. A Kate, a Margarete e a Lia. E elas, então, começaram a ouvir ruídos, móveis que se arrastavam, arranhaduras nas paredes, e até as camas chegavam a tremer. E elas ficaram com medo, porque elas nunca tinham visto coisa semelhante. E um dia elas resolveram perguntar para aquele espírito quem era. Aí eles chamaram ele de Pé Rachado. Elas, senhor Pé Rachado, o que é que o senhor quer? Aí ele falou, né, que ele estava ali, que ele havia sido assassinado aos 31 anos, ele era um mascate, vendedor de bugigangas, que viajava, e ele foi morto ali por um rapaz para roubar as quinquilharias que ele saía a vender. Então, as meninas até brincaram com a mãe, falaram, mãe, amanhã, isso era 31 de março de 1848. Então, elas brincaram, falaram, mãe, amanhã é 1º de abril, e tem alguém querendo pregar uma peça em nós. Mas os barulhos continuaram e eles foram averiguar onde ele falou que ele estava enterrado nas paredes de uma adega que tinha abaixo do solo, do piso da casa. E eles foram lá e, de fato, constataram que ali tinha sido enterrada uma pessoa. Então, vejam bem, enterrou ali para esconder o cadáver. Então, essa foi a história, vamos dizer assim, do início do espiritismo lá nos Estados Unidos. Mas, lá na França, a história das mesas girantes já estava circulando também. E essa questão aí, esse fenômeno dos Estados Unidos, chegou até lá. E um amigo de Kardec, o senhor Fortier, convidou o Kardec para assistir a um espetáculo, vamos dizer assim, que era um verdadeiro espetáculo das mesas girantes. E Kardec foi. Ele, de início, não acreditou, né? Já falei para vocês que ele achou que era mais um conto da carochinha, uma história para fazer boi dormir em pé. Mas ele foi. Com a insistência do senhor Fortier, ele acabou indo ver de perto o fenômeno. E ele viu que por trás daquele fenômeno tinha uma inteligência, respondendo às perguntas, aos questionamentos que as pessoas estavam a fim de se divertir faziam, né?
Então, nós vamos continuar agora com a leitura, e eu não sei compartilhar a tela, então eu vou ler aqui do meu celular. Nós lemos até o fenômeno foi designado a princípio com o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Acho que nós lemos até aí. Então, vamos continuar. Até então, o fenômeno podia aplicar-se perfeitamente por uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido desconhecido. E esta foi, aliás, a primeira opinião formada. Mas não se demorou a reconhecer nesses fenômenos efeitos inteligentes. Assim, o movimento obedecia à vontade. A mesa ia para a direita ou para a esquerda, em direção a uma pessoa designada, ficava sobre um ou dois pés, sob o comando, batia no chão o número de vezes pedido. E a causa não era puramente física. E a partir do axioma, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, concluiu-se que a causa desse fenômeno devia ser uma inteligência. Então, vocês vejam bem. Não era uma simples questão de magnetismo, de ordem física. Não era uma simples questão de uma corrente elétrica que fizesse essa mesa girar e obedecer dessa forma, né? Dá tantas pancadas no chão, a mesa batia com o pé. Vai em direção ao fulano, a mesa ia. Então, eles viram, Kardec percebeu, que ali, por trás daquilo, tinha uma inteligência comandando aqueles movimentos ao responder aos comandos que eram pedidos. Então, precisava saber qual era a natureza dessa inteligência. Então, vamos lá. Qual era a natureza dessa inteligência? Essa era a impossibilidade disso, porque se obtiveram coisas completamente fora do pensamento e do conhecimento das pessoas presentes. Então, a primeira foi que podia haver um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes. Mas a experiência demonstrou logo a impossibilidade disso, porque se obtiveram coisas completamente fora do pensamento e do conhecimento das pessoas presentes, e até em contradição com suas ideias, vontade e desejo. Ela só, então, podia pertencer a um ser invisível. Então, não era um problema do médium. Não era nada relacionado com as pessoas que estavam ali presentes. Então, concluiu-se, né, que era uma inteligência que estava ali e que estava completamente fora do pensamento de quem dos encarnados estavam presentes na reunião. Então, o meio de certificar-se era bem simples. Bastava iniciar uma conversa com essa entidade, o que foi feito por meio de um número convencional de batidas, significando sim ou não, ou designando as letras do alfabeto. Obtiveram-se dessa forma respostas para as diversas questões que se lhe dirigiam. Esse é o fenômeno que foi designado pelo nome de mesas falantes ou mesas girantes. Todos os seres que se comunicaram dessa forma, interrogados sobre a sua natureza, declararam ser espíritos e pertencer a um mundo invisível. Como se tratava de efeitos produzidos em um grande número de localidades, pela intervenção de pessoas diferentes,
e observados por homens muito sérios e esclarecidos, não era possível que fossem joguete de ilusão. Então, eles fizeram o teste, né? Então, olha, responde para mim, sim ou não, dê tantas batidas para o sim, tantas batidas para o não. E a mesa obedecia àquele comando. Então, eles falaram, só pode existir um ser inteligente por trás disso, e a resposta foi que eram espíritos que estavam ali para se comunicarem. Então, como eram homens sérios, Kardec era homem sério, senhor Fortier era homem sério, eles foram lá na casa da senhora Pleine-Maison, e o casal Pleine-Maison também, eram pessoas sérias, que fizeram essa reunião séria, não com o intuito de brincar, com a intenção de brincar. Então, eles deduziram que não era ilusão, nem de ouvido, nem de ótica, nada que eles estavam presenciando ali. Então, concluíram que era mesmo algum espírito que estava querendo se comunicar. Então, fala aqui que da América, esse fenômeno passou para a França, conforme eu já disse, e o resto da Europa, onde durante alguns anos as mesas girantes e falantes foram à moda e se tornaram o divertimento dos salões. Depois, quando as pessoas se cansavam, deixavam-nas de lado para passar a outra distração. Então, naqueles salões da sociedade, é que eles faziam essas perguntas, e eram perguntas fúteis. Ai, eu vou ficar rico. Ai, me fala se eu vou casar com fulano. Eram perguntas desse naipe, desse tipo. E os espíritos brincalhões aproveitavam da situação e respondiam. Respondiam. Mas não era nada sério. Mas com Kardec a coisa foi diferente. Dizemos inicialmente que a realidade do fenômeno encontrou numerosos contraditores, uns sem levar em conta o desinteresse e a honradez dos experimentadores. Não viram mais que hábil jogo de escamoteação. Os que não admitem nada fora da matéria só acreditam no mundo visível, que acham que tudo morre com o corpo, os materialistas, em uma palavra, os que se qualificam de espíritos fortes, rejeitaram a existência dos espíritos invisíveis para o campo das fábulas absurdas. Taxaram de loucos os que levavam a coisa a sério e os cumularam de sarcasmos e zombarias. Outros, não podendo negar os fatos, e sob o império de certas ideias, atribuíram esses fenômenos à influência exclusiva do diabo e procuraram, por esse meio, assustar os tímidos. Mas hoje, o medo do diabo perdeu singularmente seu prestígio. Falaram tanto dele, pintaram-no de tantos modos, que as pessoas se familiarizaram com essa ideia e muitos acharam que era preciso aproveitar a ocasião para ver o que ele é realmente. Resultou que, à parte um pequeno número de mulheres timoratas, o anúncio da chegada do verdadeiro diabo tinha algo de picante para aqueles que só o tinham visto em quadros ou no teatro. Ele foi, para muita gente, um poderoso estimulante, de modo que os que quiseram levantar, por esse meio, uma barreira às novas ideias, agiram contra seu próprio objetivo e tornaram-se, sem o querer, agentes propagadores, tanto mais eficazes quanto mais forte gritado. Os outros críticos não tiveram sucesso maior, porque os fatos constatados e os raciocínios categóricos só puderam opor denegações. Lede o que eles publicaram, e em toda parte encontrareis prova da ignorância
e da falta de observação séria dos fatos, e em nenhuma parte uma demonstração peremptória da sua impossibilidade. Toda a sua argumentação resume-se assim: eu não acredito, então não existe. Todos os que acreditam são loucos e somente nós temos o privilégio da razão e do bom senso. O número dos adeptos feitos pela crítica séria ou burlesca é incalculável, porque em todas elas apenas se encontram opiniões pessoais vazias de provas contrárias. Então, vejam bem, esses fenômenos caíram nos ouvidos de materialistas que não acreditam que possa existir nada além da morte. Caiu nos ouvidos daqueles que pensavam que fosse obra do demônio e chamavam de loucos quem estava acreditando naquilo. Essa foi a realidade que Kardec enfrentou na época. E todos aqueles que acreditavam nesses fenômenos. As comunicações por batidas eram lentas e incompletas. Reconheceu-se que, adaptando um lápis a um objeto móvel, como uma cesta, uma prancheta ou um outro, sobre os quais se colocavam os dedos, esse objeto se colocava em movimento e traçava os caracteres. Mais tarde, reconheceu-se que esses objetos eram tão somente acessórios que podiam ser dispensados. A experiência demonstrou que o espírito, que agia sobre um corpo inerte, dirigindo-o à vontade, podia agir da mesma forma sobre o braço ou a mão para conduzir o lápis. Tivemos, então, médiuns escritores, ou seja, pessoas que escreviam de modo involuntário sob o impulso dos espíritos, dos quais poderiam ser instrumentos e intérpretes. A partir daí, as comunicações não tiveram mais limites e a troca de pensamentos pôde fazer-se com tanta rapidez e desenvolvimento quanto entre os vivos. Era um vasto campo aberto à exploração, à descoberta de um mundo novo, o mundo dos invisíveis, como o microscópio havia feito descobrir o mundo dos infinitamente pequenos. Então, eles usaram esses artefatos, amarraram um lápis numa prancheta, amarraram um lápis numa cestinha, todos colocavam as mãos, e a cestinha se dirigia em direção às letras do alfabeto que eles colocavam ali. Mas a coisa foi evoluindo de tal forma que eles disseram assim: nós não precisamos desses objetos. Se o espírito tem o poder de atuar sobre esses objetos, sobre a mesa, sobre a cestinha, sobre a prancheta, eles podem atuar no braço da pessoa e deixar ali a mensagem que eles quiserem dar. Pode falar, dona Honória, a palavra é da... Eu quero te perguntar assim, será que isso aí foi antes de Allan Kardec, né? Quando Allan Kardec foi descobrir o espiritismo, não usava mais a escrever com a cesta, nem levantar a mesa, né? Não. Quando disso tudo aí, Kardec participou. 9 anos antes dele escrever o Livro dos Espíritos, que foi 1848, 1849, 1850. Aí Kardec foi aprimorando as questões que ele ia fazer para os espíritos. E ele aprimorou de tal forma que ele, usando médiuns de várias partes do mundo que escreviam para ele foi selecionando aquilo que tinha lógica, aquilo que não tinha, ele deixava de lado, né? Tudo com muito critério. E foi assim que ele escreveu a 4 mãos, ou seja... Obrigado, Ana, muito obrigado. Os espíritos, com o auxílio dos espíritos superiores, que, sob o comando de Jesus,
Porque Jesus, um dia, eles ouviram bater na porta. E a mulher de Kardec, a Amélie, ela foi atender. Não tinha ninguém. Ela falou, interessante, não tem ninguém batendo. Ela entrou, fechou a porta, de repente, escutou as batidas outra vez. Aí ele falou para Kardec, o meu nome é Verdade. E eu estou aqui porque nós te escolhemos, eu te escolhi para ser instrumento de uma doutrina nova, né? De trazer o Consolador prometido por mim. Era porque o Consolador era ele, Jesus, né? Se você quiser este encargo, será seu. Se você não quiser, nós vamos arranjar outra pessoa. E o Kardec falou, não, eu aceito. E a partir dali, ele passou a construir as perguntas de forma lógica, de forma inteligente, até que em 1857 ele publica o Livro dos Espíritos. Foi que assim. Beleza, hein? Maravilha, né? Maravilhoso. Por isso então, que o Espiritismo... Obrigada. Eu estava numa dúvida, falei, deixa eu perguntar, né? Então, por isso que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido. Porque Jesus prometeu, eu vou, mas eu enviarei um Consolador. Sim. Né? Quando ele estava em vida aqui na Terra, ele disse isso. E, de fato, ele enviou, através de Kardec, esse Consolador prometido, que é o Espiritismo. E o primeiro livro a ser publicado foi o Livro dos Espíritos, em 1857. A Vera também levantou a mão, agora ela parou, mas acho que ela quer fazer alguma pergunta. Pode fazer, Verinha. Quem quiser, a palavra está aí. Desde que você começou a falar e tal, assim, apesar de ser especulação no início, lá das mesas girantes e tudo, de toda forma precisava dos fluidos do médium para isso acontecer, né, Ana? Apesar deles levarem, às vezes, muitas vezes, na brincadeira, né? Sem dúvida nenhuma. Ali tinham médiums, né, de efeitos físicos, para que a mesa pudesse girar, pudesse voar pelo espaço, pudesse dar as pancadas, não é, Marlene? Você está aí, Marlene? Estou aqui, Aninha, atenta. Você está explicando muito bem. Ajuda nós aí, Marlene. Imagina, mas ainda não, Nora. A Ana está fazendo hiper bem, mas estou aqui, viu, Ana? Então tá. Qualquer coisa, você levanta a mãozinha aí. Combinado. Eu não abri a câmera, porque eu estou aqui na cozinha, porque lá é muito quente, e aí está uma desordem só. Sim. Então, vamos continuar, né? Que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com que objetivo se comunicam com os mortais? Tais as primeiras questões que se teria a resolver. Então, olha as perguntas, né? Que espíritos eram esses? Qual era a função deles diante desse universo imenso que nós temos? Qual o objetivo deles se comunicarem com os mortais? O que é que eles queriam ao se comunicarem assim, dessa maneira? Que as comunicações começaram a pipocar. Então, tais as primeiras questões que se teria a resolver. Soube-se logo por eles mesmos que não são seres à parte na criação, mas as próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos, olha só. Então, eles mesmos responderam, olha, nós somos seres, estamos aqui vivos, e nós viemos mostrar para vocês que existe um mundo espiritual e que nós não somos seres à parte na natureza. Nós não estamos aqui separados de tudo que existe.
desse universo. Nós fazemos parte de tudo isso e nós somos as almas daqueles que viveram aí entre vocês. Só que hoje nós estamos na condição de espíritos. E viemos falar para vocês da existência desse plano espiritual, né, em que nós estamos agora mergulhados, nós estamos vivendo. Então, eles mesmos responderam. Antigamente, de certo, eles nem achavam que tinha espírito, né? Morreu, acabou, né? Antigamente, mas depois que os espíritos começaram a vir falar, é que eles começaram a compreender, né? Olha, essas comunicações, na verdade, elas sempre existiram, certo? Mas era assim, só os iniciados é que tinham esse poder de comunicar com esses seres, e era tudo muito secreto, o povo não podia saber, assim era que funcionava na antiguidade. Mas chegou num ponto de amadurecimento da humanidade em que a razão já prevalecia, já dominava a fé, já havia um equilíbrio, aliás, entre a fé e a razão. A humanidade já tinha chegado neste ponto aí de maturidade que os espíritos começaram a se divulgar. Então, Iane, qual assim? O espiritismo, até há pouco tempo, muita gente não gostava de falar para os outros que era espírita, né? Igual a minha filha mesmo, ela frequenta, ela gosta, mas ela não vai porque o marido é muito... Ele vai lá no doutor Alonso, mas ele é muito católico. Ele falou para ela participar da sessão de desobsessão, ela começou a ir, cortou ela, e ela parou. Mas ela é assim, ela não fala as coisas, ela manda a pílula do Ricardo, a pílula do Evangelho, para as pessoas. A Zélia é muito católica, ela não manda, ela nem conversa em espiritismo perto da Zélia. Mas é a memória dela, eu acho que ela tinha que falar alguma coisa, porque a Zélia não retruca, mas ela não acredita, mas eu acho que, da moda do caso, ela não precisava ficar escondendo, né, as coisas. E ela fala, não, nossa, mãe, a senhora falou isso para fulano, mãe? Nossa, falou, filha, o que tem? Ela tem que primeiro se convencer, né, disso. Porque não adianta a senhora falar para ela que, enquanto não partir dela, né, isso aí não adianta falar. Então, vai ter que uma hora ela vai falar, né? Uma hora ela vai falar. E as outras religiões não pensam que é coisa do diabo mesmo, coisa do Tem demônio. gente que não acha. A mãe, a sogra dela mesma, mora em Campinas, ela fala que é coisa do diabo. E quando o Rafael recebeu o pai dele, que ele comunicou falando, aí o Rafael falou, mãe, não é assim não, lá é bom, eles rezam o Pai Nosso, e não é assim não. Mas a mãe dele acho que tornou fazer a cabeça dele, que ele mudou. Mas ele fala que o pai dele ganhou a salvação, porque o pai dele ficava perturbando os meninos. Ele trabalhava em Angola e os meninos ficavam vendo ele e perturbando, eles não podiam nem falar quando ele chegava. O Samuel disse que viu ele saindo de dentro dele, assim, não podia rezar, falar nada. Aí a filha ficou desesperada, ligou para ele, falava assim, não, cuida aí, vai. Mas como que eu vou cuidar? Fala que a dona Adelaide, pede a dona Adelaide. Aí a dona Adelaide pediu, ele comunicou. Aí ela falou para ele que eu não podia fazer aquilo, mas ele voltou. Aí depois que foi, aí o Rafael veio e foi no centro e pediu para elas, né, para fazer umas preces, aí ele comunicou, falando que estava cuidando dos filhos dele, porque ele não estava lá. Olha Aí, só. oi? Então, você vê a mediunidade dele, né? Ele também é médium, né? Se ele teve essa visão, tudo, ele é médium. Então, e é isso ela aí. falou que são médium, tem que estudar, mas ninguém estuda. Só a Danube que estava no espiritismo, agora, depois que morou em Londres, não achava nada de espiritismo, agora está em Campinas, que vai voltar. Sei. Falei para ela, começa o nosso grupo, vó, mas eu quero é presencial. Falei, então tá bom.
Uma hora eles vão encontrar, né, o caminho deles. Então, aqui fala, continuando aqui, né, ele diz assim, tais as primeiras questões que se teria a resolver. Soube-se logo por eles mesmos que não são seres à parte na criação, mas as próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Que essas almas, depois de se terem despojado do seu envoltório corporal, povoam e percorrem o espaço. Não houve mais possibilidade de dúvidas quando se reconheceram entre eles parentes e amigos com os quais se pôde conversar. Olha aí, ó, tá vendo? Com os quais se pôde conversar. Quando estes vieram dar prova da sua existência, demonstrar que a morte para eles foi somente do corpo, sua alma ou espírito continua a viver, estão ali junto de nós, vendo-nos, observando-nos como quando eram vivos, cercando de solicitude aqueles que amaram e cuja lembrança é para eles uma doce satisfação. Então, é o caso desse espírito aí, né, que o seu neto, né, via, ele estava lá pensando que estava protegendo os bisnetinhos, né? Ele pensava e falava que estava cuidando porque ele não estava aí. Então, aí ela doutrinou ele, falou que ele não estava ajudando, ele estava atrapalhando. E pediu para ele acompanhar os guias. Aí elas viam uma pessoa buscando ele, acho que o pai ou a mãe dele, acho que é o pai. Aí elas perguntou, Rafael, quem que era? E pareceu de chapéu, ou mesmo de chapéu. Aí o Rafael falou assim, é meu avô. Aí depois disso ele parou de perturbar. Agora, um tempo desse, a tia falou assim, não sei não, eu tô achando que o Matheus está vendo alguma coisa. Mas não procura nada, só serviço, trabalhar e não procura. Uma hora ele vai procurar, ele vai sentir a necessidade, né? Vai, né? Por enquanto está numa boa, né? Ainda não apertou muito, porque fala a gente chega pela dor, não é pelo amor, né? Exatamente. Então, a dor ainda não apertou. Aí, a hora que apertar, aí ele vai procurar. Geralmente fazemos dos espíritos uma ideia completamente falsa. Eles não são, como muitos imaginam, seres abstratos, vagos e indefinidos, nem algo como um clarão ou uma centelha. São, ao contrário, seres muito reais, com sua individualidade e uma forma determinada. Podemos ter uma ideia aproximada pela explicação seguinte. Há no homem 3 coisas especiais. Então, nós somos seres trinos. Nós somos constituídos por 3 elementos, vamos dizer assim, né? Primeiro, a alma ou o espírito, que é o princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Olha quais são as propriedades do nosso espírito. Olha bem, o pensamento é uma propriedade do espírito. A vontade, que é importantíssima, é uma propriedade do espírito, e o senso moral. São propriedades do espírito. Eles já têm isso em si, já trazem isso em si. Segundo, o corpo, envoltório material, pesado, grosseiro, que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Então, esse espírito, quando é encarnado, ele habita um corpo material, esse corpo de carne aqui. E o terceiro, que é o perispírito, envoltório fluídico, leve, serve de laço e intermediário entre o espírito e o corpo. Então, entre o nosso corpo material e o nosso espírito, está o perispírito, para intermediar.
Então, você pisa num prego, por exemplo. O seu pé lá vai enviar o comando para o cérebro. O cérebro vai enviar o comando para o perispírito. O perispírito vai enviar para o espírito. E você sente a dor. Olha só. E é tudo muito rápido, instantâneo, né? A mesma coisa, se o espírito pensa em uma ideia, essa ideia passa para o perispírito manda para o nosso cérebro, e o nosso cérebro, então, interpreta, e nós, então, temos aquela ideia, aquele pensamento. Olha bem, como é que se dá esse processo, né? Então, o perispírito é o intermediário entre o nosso corpo e o espírito propriamente dito. Deu para entender direitinho, gente? Eu me fiz entender? Se vocês me entenderam, levanta a mãozinha aí. Se ficou alguma dúvida. Então, o perispírito é envoltório fluídico, leve, serve de laço entre o espírito e o corpo, e quando o envoltório exterior está gasto e não pode mais funcionar, ele tomba e o espírito despoja-se dele como o fruto da sua casca e a árvore de sua crosta. Em resumo, como se abandona uma roupa velha que não serve mais. É a isso que chamamos morte. Então, quando o corpo se desgasta, os órgãos já não respondem mais, dá-se o que se chama falência de órgãos, numa morte assim natural, e o corpo tomba e o espírito sai. Ele que estava ali, juntamente com o perispírito, ligado ao corpo material, molécula por molécula, se desprende. Vai embora para o mundo espiritual e o corpo vai para a Terra se transformar em pó. A morte, portanto, não passa da destruição do grosseiro envoltório do espírito. Só morre o corpo, o espírito não morre. Durante a vida, o espírito está, de certa forma, comprimido pelos laços da matéria a que está unido e que muitas vezes paralisa suas faculdades. A morte do corpo desembaraça-o de seus laços. Ele se liberta, recupera a sua liberdade, como a borboleta saindo da crisálida. Então, vocês já viram uma borboleta sair do casulinho dela? Né? Ali da chamada crisálida? Eu já vi esse processo, já acompanhei o processo. Ela faz um esforço tremendo para sair ali da crisálida. E, de repente, ela se transforma numa borboleta linda, maravilhosa, que sai voando aí de flor em flor para colher o néctar das flores, né? Olha que maravilha! E assim é o nosso espírito. Ele sai, se desprende, e ele vai de acordo com a sua condição. Ele vai para o lugar que a sua condição, o seu nível de consciência o leva. Certo? Isso nós vemos quando eles se comunicam nas comunicações, que nós vimos lá em Obras Póstumas, né? Tem espírito que fica ali, ó, vendo a faca na mão, a camisa cheia de sangue, fica ali vivendo aquele tormento. Até que um dia ele resolve lembrar de Deus. Quando ele lembra que Deus existe, ele consegue sair como a crisálida e voar livre, como se fosse uma borboleta. Mas aí ele precisa fazer essa conexão com Deus. Enquanto ele não faz, ele não consegue se libertar. Interessante isso. Ele tem que se conectar com a sua essência divina, né? É muito interessante tudo isso.
Ô, Aninha, Oi. só é no céu e inferno, né? Que a gente viu No isso. céu e inferno, É. desculpa. Não, é porque nós estamos estudando obras póstumas, mas você confundiu. Mas Mas tem também, né, em obras lá também tem. É. As batidas e movimentos são para os espíritos meios de atestar sua presença e chamar para si a atenção, exatamente como quando uma pessoa bate para avisar que há alguém. Há os que não limitam os ruídos a ruídos moderados, mas chegam a fazer um alarido como de louça quebrando, de portas que se abrem e se fecham, ou de móveis derrubados. Até hoje acontecem esses fenômenos. Eles não são só daquela época. Se numa casa tem um médium de efeitos físicos, vai acontecer de ouvir esses barulhos, roupas que caem lá dentro do guarda-roupa, objetos que caem, sem ter nenhuma corrente de ar para derrubar. Então, são fenômenos que ainda ocorrem. São os chamados espíritos batedores. São os chamados fenômenos de poltergeist. Como é que é? Poltergeist, né? Poltergeist. Ou seja, espírito batedor. A parapsicologia chama esse fenômeno de poltergeist. Então, através de batidas e movimentos combinados, eles puderam exprimir seus pensamentos, mas a escrita lhes oferece um meio completo, mais rápido e mais cômodo, e é o que eles preferem, pela mesma razão, porque podem formar caracteres, podem guiar a mão para traçar desenhos, escrever música, executar uma peça em um instrumento, em resumo, na falta do próprio corpo, que não tem mais, usam o do médium para manifestar-se aos homens de maneira sensível. Ou seja, eles arrumam a forma de se manifestar para tocar as pessoas, para que as pessoas percebam. É igual aquele livro Violeta na Janela. Tem um livro da Patrícia, não é do Violeta, não, é um outro que eu não sei qual que é, a gente emprestou e sumiu. Ela fala, né, que o pai dela, mas a mãe, eles foram lá na onde ela estava. Não, eles foram lá visitar a mãe, mas o pai. E deram esbarrada no móvel lá, e mexeu, e o pai, mas a mãe saiu depressa para ver o que era, né? E era esse que esbarrou. Eu falei, mas como que esbarra assim, né? Mas de vez em quando aqui também faz, o meu bebedor dá uns estouros, parecendo que vai arrebentar. A hora que eu estou fazendo evangelho no lar. Falo, gente, o que é isso? Eu fico até assustada, que dá uns estouros, que depois eu nunca vi dar esse estouro assim. Aí eu lembro dela falar, né, que às vezes ela esbarrou lá, aí eles foram ver. Às vezes, né, dá mexido para a gente entender que tem alguém, né? Então, acontece, né? Não sei se é o caso do bebedouro, esses aparelhos elétricos, eles costumam dar estalidos. Tem dia que dá mais, é engraçado. Tem dia que você ouve mais, né? Mas eles dão esses estalidos. Então, o Kardec tirava todas essas possibilidades. Todas essas possibilidades ele descartava. Então, se não tivesse ligado o bebedouro, por exemplo, e o estalido, aí sim, ele não está ligado na eletricidade. Então, não vai dar estática, né? Não vai dar. Então, não vai fazer esses barulhos que a eletricidade faz. Então, aí a gente pode suspeitar que seja um irmãozinho que está ali querendo transmitir a sua mensagem, né? Ei, eu estou aqui, né? Ó, lembra de mim. É isso aí. Porque diz que quando a gente está lendo, eles vêm ficar ouvindo, né? Bem. E às vezes é isso, né? Precisa né, ouvir e dar um toque para a gente ver que tem, né? Tá perto. Os espíritos podem ainda manifestar-se de várias maneiras, entre outras, pela vista e pela audição.
certas pessoas ditas médiums auditivos têm a faculdade de ouvi-los e podem, assim, conversar com eles. Outras os veem, são os médiums videntes. Então, tem os médiums que ouvem os espíritos falarem, muitos ficam ouvindo assim, um vozerio de vários espíritos. Acontece isso, não acontece, Marlene? Opa, se acontece. Mas você explicou bem, assim, para a dona Honória, porque às vezes não é qualquer coisa que a gente vai falar, né, que é espírito. É possível acontecer tudo isso. Hoje aconteceu uma coisa interessante comigo, gente. Eu tinha uma caneta, não é caneta Bic, era uma caneta que eu ganhei, assim, uma caneta bonita, tudo. Um dia eu fui numa reunião lá no centro, presencial, usei a caneta. Depois desse dia eu não achei a caneta. Falei, perdi. Ainda voltei lá na sala do centro, procurei, não achei. Procurei essa caneta na bolsa, não achei. Perdi a caneta, pronto, falei. Acho que aquele dia eu deixei cair em algum lugar, dei por perdida. Isso faz tempo. Vocês não vão de crer que hoje, gente, a hora que eu pus a mão na bolsa, a caneta lá. Falei, não, pensei com os meus botões, aí já é demais. Eu tinha até jogado a bolsa, sabe quando você pega e põe de cabeça para baixo para cair tudo? Quando eu dei a caneta por perdida, já fazia tempo isso. Acho a caneta hoje. Mas mesmo assim, eu não vou dizer que são os espíritos, né? Porque pode ser que eu ainda não procurei direito. Mas estava lá na bolsa. Diz que, às vezes, eles escondem temporariamente, né, Marlene, os objetos, esses espíritos brincalhões, só para Foi o que eu pensei. Ficar irritada. Foi o que eu pensei, Ana. Esconder, agora devolver. Some as coisas. O marido da minha sobrinha, chama José, ele conta que quando ele tinha um trator, era ele e meu irmão, era sócio no trator, ele perdeu a chave do trator. E ele falou que revirou essa chave, mas ele perdeu no caminho. E quando ele foi guardar o trator. Aí ele procurou essa chave, não achou. Aí procurou dentro de casa, não achou de jeito nenhum. Aí ele pegou com um amigo dele que tinha morrido enforcado. Mas isso eu acho meio difícil, eu acho que é meio pesado, né? Mas ele fala que tinha muita fé e que ele ajudava muito ele. Aí, quando foi um dia, ele foi mexer, a pegar uma roupa na gaveta do guarda-roupa, a chave estava na gaveta. Aí ele falou assim, Irene, foi você que pôs essa chave aqui? Ela falou, eu não, pai. Falou assim, mas a chave tinha perdido, eu vim achar ela aqui dentro da gaveta. Aí ele fala que é o João, esse amigo dele que achou a chave e pôs lá na gaveta. Uai, pode ser, né? Ele transportou. Ele achou um médium ali que tinha esse fluido para oferecer e ele usou o transporte, né? Pôs a chave lá, na gaveta, acontece. Pode ser, a gente não vai dizer nem que não e nem que sim, né? Mas pode ser. Ouvi-los, videntes, os espíritos se manifestam a visão, apresentam-se geralmente sob forma análoga à que tinham quando vivos, porém vaporosa. Outras vezes, essa forma tem toda a aparência de um ser vivo, a ponto de iludir completamente, tanto que algumas vezes foram tomados por criaturas de carne e osso, com as quais se pôde conversar e trocar apertos de mão, sem se suspeitar que se tratava de espíritos, a não ser em razão do seu desaparecimento súbito. Nós estudamos um caso assim sexta-feira, nas obras póstumas, foi nas obras póstumas, né, Marlene? Que foi esse aí, esse foi. São os agêneres, né? Eles tomam ali, materializam, tomam a forma humana, né, dona Honória? A senhora lembra? E eles até caminham. Ele conversou com a moça na igreja. A moça estava na igreja, orando, pedindo que
da igreja de São Roque, lá acho que em Paris, não sei, orando para que ela conseguisse um trabalho, que ela estava muito necessitada. Aí chega um senhor e fala para ela, fala, ó, você vai em tal lugar assim, assim, deu o endereço para ela, falou, você vai nessa rua, tal número, lá você vai encontrar uma senhora que ela vai te dar o trabalho que você está procurando. Ela foi. E essa senhora não tinha falado para ninguém que ela estava procurando alguém para trabalhar para ela. Ó, ela não falou para ninguém. Aí ela falou assim, mas como você sabe que eu estou precisando de alguém se eu não falei para ninguém? Ela falou assim, tá vendo aquele retrato lá na parede? Foi aquele rapaz lá que falou para eu vir aqui. Aí a senhora falou para ela, mas aquele rapaz é meu filho que morreu há 3 anos atrás. Olha, então ele materializou, foi lá na igreja, viu que a moça estava necessitada, pedindo, sabia que a mãe estava precisando, encaminhou a moça, satisfazendo as duas. Ai, eu peguei esse livro lá no Luz e Amor. Ele é Gestação no Mundo dos Espíritos. Tem um trecho muito bonito. A mulher estava passando muito apuro, o marido dela era drogado, e ela precisava de levar os filhos no dentista. Aí lá ia indo, não sabia como que ia. Aí topou uma senhora, falou para ela, não, sobe essa escada aqui e vai lá, que o dentista vai te atender. E ela foi, e chegou lá e falou, o homem chorou, falou assim, nossa, é minha mãe, ela já morreu. A mãe dele mandou ela ir lá, e ele nem cobrou, ele ainda ajudou ela a mudar do lugar, por causa que ela estava sem dinheiro, ele deu dinheiro para ela mudar, para ela ir embora, porque o marido dela estava dando muito trabalho mexendo com droga. Olha que coisa maravilhosa. O homem falou, não, é minha mãe é falecida. E ela... Nossa, eu falei, que beleza, né? Ela ajudou tanto, aí o homem foi ajudar ela, porque ela mandou, aí ela ofereceu para ele e falou para ela ajudar ela, que ele estava precisando, ela estava precisando muito de ajuda. Aí ele não cobrou o tratamento de dente dos meninos e ainda deu dinheiro para ir embora. Então, tem esses espíritos que eles estão do lado de lá, mas eles querem ajudar e acabam ajudando mesmo, né? Agora, tem aqueles que são brincalhões, que não ajudam em nada e até atrapalham. Então, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem os mistificadores, que vêm em nome de outro, vêm em nome de um espírito muito superior, às vezes engana um doutrinador, um presidente de reunião durante anos. Acontece que eles mistificam mesmo. Mas aí eles acabam caindo numa coisinha pequena, às vezes, eles acabam se denunciando, porque eles não trazem a verdade, né? Limpa, nua e crua como ela é. Eles acabam falseando, aí eles são pegos. Aí eles vão ver que foram iludidos durante muito tempo. Então, esses agêneres, eles aparecem e desaparecem subitamente. A visão permanente geral dos espíritos é bem rara, mas as aparições individuais são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. Olha só. O espírito liberto parece ter pressa de rever seus parentes e amigos, como para avisá-los que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que continua vivendo. Isso acontece muito também, às vezes, a pessoa morre, por exemplo, lá em São Paulo. Na hora que ela morreu, eu escuto um barulho aqui. Às vezes ele não aparece, mas ele faz um barulho, ele faz uma maneira de falar, eu estou partindo. E a pessoa sente aquilo, assim, aquele aperto do coração, né? Depois, dali um tempo, ela fica sabendo que o fulano morreu. Eu tive um aviso. O Tioche, meu filho, ele conheceu a tia dele que morava na Barra, na Bahia.
Ela veio aqui passear. Aí, o dia que ele faleceu, ela falou que viu ele sentado no sofá. Aí a Gil ligou para ela, ela falou assim, Gil, então ele veio me avisar, eu vi ele sentado aqui no meu sofá. Olha só, né? Como que pode, né? Lá na Bahia, e ele morar aqui, né? E foi. Ela viu ele. Acontece sim. É. Que Ô, cada Ana, um... Oi. desculpa eu te interromper. Tá Não, muito gostoso, mas eu acho que já deu a hora. nossa, deu a hora. Eu nem vi passar. Mas está muito gostoso, Aí todo mundo entusiasmou, mas já deu a hora. Mas se você quiser terminar aí, fica à vontade. Não, porque ainda falta bastante, sabe? Então, não dá para terminar. Mas é isso aí mesmo, dona Honória, acontece, todos esses fenômenos acontecem sim. A gente recebe esses avisos, e quando a gente sente aquele aperto no coração, juntamente ao ouvir um ruído, ou alguma coisa que cai, ou alguma coisa que mexe, uma cortina que balança sem estar ventando, são coisas assim que eles usam para nos avisar, né? Então, esses dias aconteceu a mesma coisa, igual a Marlene. Eu perdi minha chave, chave aqui de casa. E eu fui só com uma pochete, né? Tava só eu, a pochete, a chave e o celular, tá? E aí eu falei, gente, não é possível, como que eu perdi essa chave? E aí no outro dia eu fui lá, mandei fazer outra, toda uma semana depois eu encontrei na pochete. E eu peguei ela, eu fiz igual você, Marlene, eu joguei assim para baixo e nada. Falei, gente, mas não é possível. A hora que eu achei, eu comecei a rir. Falei, como assim? Não tinha nada dentro dela, e como que ela sobe? Nossa, Gisele, eu falei a mesma coisa. Não, não é possível, né? Então, tudo bem, me devolveu, tá ótimo. Exatamente. Então, nós paramos aqui, ó, quando fala que eles vêm manifestar-se aos homens de uma maneira sensível, né? Parou aqui. Eu vou anotar aqui para não esquecer. Os espíritos. Que com certeza o Caio vai te perguntar, né, Ana? Mas tá gostoso esse livro, né? Tá. Tô Usam o gostando. médium para manifestar-se aos homens. E é difícil, porque está aqui no celular, umas letrinhas. Eu não tenho livro e nem não sigo, só te ouvir mesmo, mas também fica bom, a gente entende direito. Mas é só vocês baixarem na Wikipédia, na Kardecpédia, aliás, na Kardecpédia tem. Aí você vai lá, já aparece. O Tony falou mesmo, mas eu vou pegar o livro impresso mesmo. Mas o dia que chegar eu te aviso, viu, dona Não?